estão? Estamos começando mais um podcast aqui no nosso canal hoje, encerrando essa série que nós tivemos aí nesses dias, né, falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Hoje iremos falar sobre a igreja de Laodiceia, né, carta aí bem pesada de Jesus, né, deixou pro final ficar bem quente o negócio. Vocês que não acompanharam ainda, procure aí no nosso canal, tem uma playlist aí só com esses podcasts, né? Tivemos aqui a participação dos nossos amigos que vieram aqui e batem um papo sobre esse assunto, e vocês podem acompanhar aí no nosso canal. E eu quero que vocês já se inscrevam aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês e pega esse link aí, compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês também podem se inscrever lá no canal Palavra Viva, o link está aqui na descrição. Temos lá um conteúdo também semanal, toda quarta-feira nós temos um conteúdo lá especial à disposição da Palavra de Deus, para conferir esse conteúdo também. E vocês podem também acompanhar o EBDcast toda sexta-feira aqui no nosso canal, com a participação do presbítero Gediel. Nós estamos falando, né, seguindo o cronograma das lições bíblicas, né, da CPAD. Se eu não me engano, na próxima semana nós vamos falar agora sobre as mídias sociais ou a sutileza da espiritualidade holística. Então procure aí no nosso canal, tem aí vários temas interessantes também nessa revista. Então vamos rodar aí nossa vinheta e nós voltamos já para apresentar nosso convidado de guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final, fim do mundo, livro sagrado. Miqueias Podcast apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. Bem, estamos de volta e hoje nós estamos recebendo o pastor Bruno Oliveira. Vocês vão conhecer ele juntamente comigo, que nós conseguimos o contato dele. Ele esteve ministrando no Azaf dos jovens, né, do Jardim Resende, da Assembleia de Deus, do Ministério dele aqui em Pinda. E eu estava lá nesse dia, trouxe uma palavra abençoada lá, eu falei assim, eu tenho que levar ele no podcast. E consegui contato, o André, que sempre acompanha a gente aí, também tá devendo vir aqui no nosso podcast aí. Já 2 vezes que eu cobro ele de vir aí. Depois você puxa a orelha dele lá. Sem dúvida. Pra ele vir, que você veio antes dele e ele não veio. E eu quero que o senhor se apresente primeiro e pra gente conhecer o senhor aí. Eu sei que o senhor é pastor, né? Recente agora aqui na cidade. Isso, primeiro eu quero agradecer, né, a confiança, o convite. É um prazer estar aqui, né, no MQ Podcast. Aí eu vi lá, falei, vou guardar. MQ Podcast, prazer estar aqui, né, uma alegria, né, nesse projeto tão fabuloso que eu tenho certeza que está contribuindo com a fé de todos aqueles que acompanham o seu trabalho. Eu sou um jovem pastor, né? Tenho 33 anos. Eu brinco que esse ano eu tô pronto para ser crucificado, né? Com 33 anos, né? Mas enfim, sou um jovem pastor, tenho 33 anos e estou aqui, né, em Pinda com a minha família, casado com a Dayana, pai da Valentina, uma criança fabulosa de 5 anos, pastoreando aqui a Assembleia de Deus Missões, Ministério de Campos do Jordão, cerca de 3 anos. 3 anos. Estamos aqui cerca de 3 anos. Deixar o endereço pro pessoal aí. Fazer uma visita lá, os dias de culto também. Sim, né? Os nossos cultos lá são quintas e domingos, né? Nós temos a escola bíblica também, né? Os domingos pela manhã. Nosso endereço, eu vou falar aqui, vou até usar a referência, que é mais fácil, né? Nós estamos localizados ali na Avenida Benedito Ribeiro da Cunha, 135, no Campo Alegre, antigo salão da Igreja da Cidade. Então, todas as quintas, domingos, né? E tanto pela manhã também, né, com os trabalhos da Escola Bíblica, sim, nós estamos ali trabalhando para o Senhor Jesus. Vamos lá, vamos fazer umas perguntas aqui pra gente conhecer. Eu sei que o senhor pertence ao Ministério do Pastor Nino. Exato. O senhor Nino, eu conheço ele muito de ouvir falar também, mas não tive a oportunidade de conhecer ainda pessoalmente. Mas eu tenho até um amigo de Campos do Jordão, não sei se o senhor conhece, o Igor. Ele estudou aqui na FAP, ele é novo também, não sei se o senhor conhece. O pai dele é pastor numa igreja lá em Campos do Jordão,
esqueci o nome da igreja lá. Mas é bem falado o pastor Nino aqui na nossa cidade também. Já foi pastor do Ministério Belém aqui, se eu não me engano. Também. E o senhor há quanto tempo já pertence a esse ministério? Então, pouco mais de 10 anos, né, que eu faço parte da Assembleia de Deus Missões, Campos do Jordão, né, morando em Campos do Jordão, nascido em Campos do Jordão. O pastor Nino, ele pastoreou, né, presidiu a nossa igreja por cerca de 24 anos, e antes de jubilar, né, ele me confiou, né, essa oportunidade de pastorear a nossa igreja aqui em Pindamonhangaba, isso em 2019. Ele fez o convite depois de um longo período de oração, que eu prolonguei também, né, orando, pedindo graça a Deus, pedindo direcionamento. E uma vez que sentimos a confirmação, viemos para cá. Um ano depois, o nosso pastor-presidente, pastor Nino, jubilou, né? E aí quem assumiu hoje, e hoje é o nosso pastor-presidente, é o pastor Ramon Costa. O pastor Nino, por sua vez, congrega comigo. Ele jubilou, está aqui em Pinda, mora aqui em Pinda, e congrega lá comigo. E para mim, claro, obviamente, continua sendo meu pastor, continua me aconselhando com ele me apoiando, me ajudando e contribuindo de todas as formas possíveis. Eu sou suspeito para falar. E o ministério é só em Campos do Jordão ou tem outras cidades além de Pinda? Tem outras cidades além de Pinda, né? Nós temos aqui no Vale nós temos aqui em Pinda. E o sul de Minas, né? Nós temos em algumas cidades do sul de Minas também, como São Bento, Sapucaí-Mirim, Gonçalves, que nós estamos para inaugurar agora. As que eu me lembro são essas. O senhor nasceu e foi criado no berço cristão ou se converteu depois? Então, olha só, isso daí é muito interessante, né? Na verdade, a primeira pessoa a se converter foi minha mãe. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu, e a partir daí ela passou a me levar para a igreja. Isso em Campos do Jordão mesmo? Isso em Campos do Jordão, né? Detalhe que, assim, como eu disse, faz cerca de 10 anos ou mais que eu congrego. Na verdade, agora faz mais, né? Agora já deve fazer uns 12 anos, né? Que eu congrego na Missões, mas minha mãe, ela se converteu em outra denominação, né? Que foi essencial para a nossa fé. E com 7 anos de idade eu passei a acompanhar a minha mãe, mesmo contra a vontade do meu pai, que não era crente, não servia Jesus. E assim, muitos fatos aconteceram até que ele se convertesse 7 anos depois, através de muita oração, muita persistência, e Deus abençoou e que ele hoje é um presbítero, né, serve ao Senhor Jesus, louva, e posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas foi assim, foi desde os 7 anos de idade. Porque algumas pessoas têm a experiência de conversão. Eu nasci e fui criado também. Meus pais sempre foram cristãos. Meu pai que se converteu na adolescência, minha mãe já também no berço cristão. E é interessante ver a experiência de alguns, né, da conversão posterior. Às vezes a pessoa está vivendo um outro contexto e tem um encontro com Jesus e ali muda uma história. E Deus trilha outros caminhos para a pessoa, inclusive, até chegar ao pastorado alguns, nesse caso. Sim. Então vamos lá, mas vamos agora, a gente já conhece agora o pastor um pouco. Agora nós vamos pro texto aqui, que é a igreja de Laodiceia, porque agora que a coisa vai estreitar agora. Primeiro vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3. Vou pegar aqui meu esbocinho, né, que eu vi também aqui com algumas anotações, que a minha HD não é tão boa. Vamos observar o texto aqui. Nós estamos assim, é um bate-papo, né? Em cima do texto. As 7 igrejas. Até semana passada esteve aqui o evangelista Denilson. O Denilson, inclusive, eu recomendo o senhor assistir o podcast da semana passada. O Denilson, ele tem uma pós em Apocalipse. E ele tem uma pós em Apocalipse. Ele me deu um trabalho aqui. Ele me deu um trabalho abençoado, porque ele aprofundou o negócio aqui, que eu não sei nem se vocês depois aí tem que me dar um feedback aí. Então eu deveria ter vindo antes, né? Eu agora... Não, porque mas ele falou muito bem aqui, de uma linguagem que o pessoal entende. Mas trouxe alguns assuntos interessantes aqui de Apocalipse. Cara, o livro de Apocalipse, até o capítulo 3, 4, você vai de boa. Aleluia, glória a Deus. Só que quando o cara estudou Apocalipse, ele dificulta a nossa vida, né? Exatamente. Aí não adianta, né? O bacharel lá não aprofunda tanto no Apocalipse. Exato. Mas vamos lá. Apocalipse 3 aí, a partir do 14.
a 7ª carta da igreja aí de Laodiceia diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você fale aí, nos situe aí no contexto da cidade de Laodiceia aí. Que cidade é essa? O que a gente pode a partir daí tirar ponderações para a aplicação da igreja? Certo. Entender essa igreja dentro dessa cidade aí. Sim. Eu fiz até algumas anotações para que eu não viesse me esquecer, né, de alguns detalhes. Mas Laodiceia é uma cidade, uma metrópole, considerada uma metrópole, uma cidade muito importante do seu tempo, economicamente expressiva, porque o seu comércio, né, era favorecido pelas rotas, pelo trânsito, que permitia acesso às zonas portuárias, como também outras cidades importantes, né, daquele tempo. Então, Laodiceia era uma cidade relevante, muito importante para o seu tempo. Laodiceia também tem uma questão que nós vamos com certeza abordar uma vez, que é uma característica que Jesus, né, atribuirá a essa igreja. Nós temos, por exemplo, a questão das fontes, né, a questão pluvial da cidade, né, que recebia água, né, de uma determinada região, né, dos aquedutos, exatamente, né, que foram construídos, e eles recebiam essa água que até então era uma água termal, né, mas ali ela já chegava numa temperatura morna, né, que não trazia benefício algum para eles, né, não era quente o suficiente para ser considerada medicinal. Sim. Como também não era fria, né, não era boa para se tomar, né, para se ingerir, né, e ela tinha então mais uma função, pelo que pesquisando, né, a gente vê, emética, né, ela produzia mais uma ânsia de vômito, né, uma limpeza estomacal digestiva, do que qualquer outra coisa que poderia favorecer a pessoa que utilizasse aquela água. Tem também outras questões, né? Ela era também uma cidade muito, muito forte comercialmente, né? Na parte da indústria tecelã, têxtil, né? E também ela tinha a sua... escola de medicina. Exatamente, também. A escola de medicina. Ela tinha também a escola de medicina, né? Outro detalhe, que é abordado pelo próprio Cristo quando ele fala a respeito do colírio, né? Citando uma das coisas que provavelmente surgiram ali, que é o pó da frígia, né? Que é um elemento medicinal usado justamente para tratar a visão. Até do ouvido também, questão... pessoas com problema no ouvido também, eles tinham essa... Assim, era uma cidade rica, né? É uma cidade rica. E que tinha várias frentes. Exato. Né? A indústria têxtil, roupa, e é interessante, por isso que a gente tem que conhecer a história da
cidades, porque isso influencia diretamente na igreja e naquilo que Jesus tinha a dizer para elas. Exatamente. Né? Porque ele vai usar a história deles mesmos para depois trazer algumas aplicações. Por exemplo, até a ideia do ser nem quente nem fria tem a ver com o contexto histórico. Exatamente. Como você falou aí, Colossos... Contexto geográfico, né? Colossos, porque eles estavam no Vale do Rio Lico ali. Exato. Água fria de Colossos, água quente de Herápolis. Provavelmente desembocava tudo isso em Laodiceia e quando chegava, não chegava nem quente nem fria. Chegava no meio termo ali. Exatamente. E aí era intragável o negócio. Daí vem a ideia de ser morno, não ser útil, né? Como tinha utilidade nas ambas cidades ali que são citadas. A questão da roupa, depois Jesus vai dar uma exortação sobre isso, né? A questão da própria riqueza, porque era uma cidade rica. Tem uma... Eles falam também de... houve dois terremotos, né? Exato. Em 14, se não me engano, depois de Cristo, que houve ajuda do Império, depois em 61, por aí, que já não precisou mais porque já era uma cidade rica. Eles rejeitaram a ideia, porque já é um povo que possuía uma posição financeira boa. Se reergueram, né, sem qualquer ajuda externa, né? Eles conseguiram reconstruir a cidade dos destroços ali daquele terremoto sem qualquer auxílio externo, né? Com os próprios recursos eles conseguiram fazer aí dar, né, o pontapé nesse recomeço. Sim. Também os judeus, né? A gente sabe que havia ali... Há um fato aqui interessante, tanto em Colossos como em Sardes, se eu não estou enganado, que são ambas igrejas, não tem heresia, não tem herege, né? Não tem um falso profeta ali, não tem perseguição interna nem externa, né? Que é o caso aqui. Mas ambos absorveram a identidade da cidade, né? O caso de Sardes tem a aparência de que vive, mas está morto. Mas está morto, exato. Laodiceia está enriquecido, está envaidecido e tudo mais, e não tem. É como se o evangelho pregado por eles não tivesse impacto. Nem os judeus, que eram os primeiros, vamos dizer assim, opositores dos cristãos, do contexto do primeiro século, nem eles estavam preocupados com o que os cristãos ali daquela cidade estavam fazendo, ao ponto de não incomodar eles. Isso é preocupante. Uma igreja que não é perseguida é sinal que essa igreja não está cumprindo o papel dela. Exato. E, então, aqui, esse é o contexto aqui que eu acho que já dá pra gente começar a pensar. Uma coisa que eu acho interessante é nós lançarmos luz antes de darmos início às inúmeras reflexões que podemos fazer em volta desse capítulo, dessa igreja, é que uma vez que nós estamos tratando do livro do Apocalipse, né, do livro das Revelações, né, estamos tratando de um livro que fala de assuntos referentes ao fim dos tempos, né? Eu enxergo aqui, né, nessa carta, uma vez que ainda ela é a última, né, a ser mencionada, uma mensagem, um prognóstico, né, de Deus. Claro que a gente sabe que cada igreja é uma parcela, é uma fatia, né, da Igreja Universal de Cristo, né, sobre o mundo todo. Mas uma vez que Laodiceia é a última dessas igrejas, eu enxergo nela um prognóstico da igreja atual, a que antecederá a vinda de Jesus. Né? Então eu consigo enxergar esse detalhe. Né? É uma igreja que tem, ela tem uma frieza espiritual muito grande. É complicado, tanto porque assim, a gente lê as cartas e ele vai comparando com as outras, né? Aqui, no caso de Sardes, tem a aparência de que vive, mas tá morta. Já estava morta, sim, teoricamente. Sim. Aqui ainda, conforme você vai lendo o texto, né, que nós observamos aí, Jesus está vendo que essa igreja está fria, mas ele vai dar exortações para que ela mude de rota e que ainda tem solução para ela. Quer dizer, uma igreja pode chegar a esse estado aqui de mornidão espiritual, né? Ela não é nem uma coisa nem outra, ela está em cima do muro. Aí dizem que o muro não é de... o muro é dominar. Na verdade, eu me lembro de uma dessas parábolas, essas reflexões, né? Onde se contava que
uma pessoa estava em cima do muro, né? De um lado estava um anjo, do outro um demônio, e o anjo fazia um esforço muito grande para chamar o jovem, o moço, enfim, a pessoa, né, que estava em cima do muro. E ele queria que aquela pessoa descesse do muro. Então ele fazia o máximo de esforço para que aquela pessoa descesse do muro, viesse para o seu lado. Ele vai prestar atenção que em contrapartida, né, a pessoa em cima do muro vai prestar atenção que em contrapartida o anjo, o demônio, não faz esforço nenhum. Né? E aquilo chamando a atenção dele, mais do que o outro, ele vira pro demônio e pergunta para ele, fala assim, de um lado tá aqui o anjo aqui fazendo um esforço danado para me chamar pro lado dele aqui, para que eu desça do muro e fique do lado dele, e você aí não tá fazendo esforço nenhum, né? E aí diz que o demônio virou para ele e disse, não, é que o muro é meu. Quer dizer, se você, né, não for pro lado de lá, não interessa, já tá no meu lado já. Exatamente. É uma ideia muito clara do que eu acredito que o próprio Jesus está passando aqui nessa carta. Não há neutralidade. Não existe neutralidade. Não tem como ser um crente morno? Não tem como ser um crente morno. Não tem como. Eu acho que uma das maiores características, uma vez que já entramos nesse ponto, né, eu acho que uma das maiores expressões da mornidão espiritual é a omissão. É a omissão. Quando eu já não faço mais questão de me posicionar. Eu me torno uma pessoa que consente a tudo. É como se não existisse um lado. Não existisse um lado. Não interessa. É o relativismo, né? É um relativismo, um liberalismo. Você não tá nem aqui, nem tá ali. Vamos ver o que vai dar. É interessante nós observarmos essa condição, né, uma vez que nós ainda falamos, já voltando para a questão do contexto, né, Laodiceia, a igreja em Laodiceia vive um contexto de favorecimento. Perto das outras igrejas, ela é a que mais é privilegiada pelo contexto. Né? Se nós formos olhar a carta que é direcionada à igreja de Filadélfia, né, por exemplo, nós veremos que ela é uma igreja que é considerada pobre financeiramente, que padece perseguições como outras igrejas aqui são mencionadas. Entretanto, Laodiceia desfruta de riqueza e não padece perseguição, não padece tribulação alguma. Algumas em outras cidades, por serem cristãos, como a de Esmirna, havia toda uma questão social ali que dificultava a vida deles em sociedade. E é esse exatamente por ser cristão. E é esse o ponto. E aqui... É esse o ponto, porque Laodiceia não sofre perseguição por justamente se posicionar como uma igreja morna, como uma igreja que consente com tudo. Né? A exemplo disso, nós temos, por exemplo, o que é um fato em todo o Império Romano, o culto ao imperador. O culto ao imperador, que não diferente das outras cartas, né, era obrigatório, né, era algo imposto. Era algo de praxe já. Era algo de praxe. Né, e eles, a igreja de Laodiceia, ela aderiu o culto ao imperador, professando o cristianismo, mas agindo como se isso fosse uma mera formalidade a fim de evitar maiores problemas. Uma vez que o coração não estava literalmente voltado para isso, eles não enxergavam problema em praticá-lo. O que, aos olhos de Deus, é visto de forma completamente diferente. Uma vez que igrejas, como torno a citar aqui exemplos, né, como foi citado aqui Esmirna, Filadélfia, né, estão sendo duramente perseguidas por se posicionarem contrárias a essa adoração, a esse tipo de manifestação cultual. E Laodiceia, ao contrário, se beneficia dessa prática, a fim de não ser perseguida, a fim de... Ela não tem posicionamento nem quanto a uma perseguição externa, a vida dela fora da sua parede da igreja, vamos dizer assim, nem internamente, porque se existiam, provavelmente existia,
algum desvio doutrinário, alguma coisa assim, também ninguém se posicionava contra. Por exemplo, Éfeso, eles aborreciam a obra dos nicolaítas. Não estavam de acordo, expulsavam os falsos apóstolos. A outra igreja lá, se não me engano, é Pérgamo, consentia, né? Contratia as obras de Balaão, também que segue as doutrinas nicolaítas, já é outra que já está aceitando. Aí tem a outra que tem a Jezabel lá no meio, quer dizer, cada uma tem uma dificuldade ali. Só que aqui você tem uma igreja que não se posiciona na sociedade, quer dizer, se tiver que adorar César, vamos adorar César. Se tiver que ir lá no templo lá oferecer uma oferenda, não tem problema nenhum. O negócio é a gente se manter na nossa posição, ninguém perturbar a nossa vida. Em questão do judaísmo, mesma coisa. E dentro da igreja, se havia desvios, que provavelmente existia, sim, porque até a forma como Jesus se apresenta aqui, né, isso diz o Amém, né, a testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus, Jesus puxando para ser a ideia até de verdade, né, de fidelidade, sim, sim. De concretude. Ele tá chamando a responsabilidade para a igreja, falando assim, vocês têm que ser firmes, vocês têm que ser verdadeiros. Eu sou verdadeiro, eu sou testemunha fiel. Sim. Ainda até aqui, alguns comentaristas, né, o princípio da criação de Deus é a palavra lá arqué, que é a palavra lá de Colossenses, que arqué na filosofia, né, era o princípio, né, constitutivo, cada filósofo, os filósofos pré-socráticos, um é a água, o fogo, cada um pensava que era alguma coisa. Uma origem, né? Do que dá origem a todas as coisas, né, e sustenta. E aí, aqui, Jesus chama a atenção, eu sou esse fator, tudo é por causa de mim. Né? A firmeza está em mim, eu sou a razão de tudo. Eu até fiz uma anotação a respeito disso, né? Deus é a causa, Jesus, ele se põe como a causa primária da criação, uhum, né? Cuja qual todas as coisas subsistem, né? E é interessante nós observarmos, né, que eles, claro, né, como já foi abordado, né, nas outras, né, a gente vai fuçando, né, um pouco, uhum, né, se inteirando, né, das demais, e como já foi abordado, né, cada igreja tem uma referência diferente, uhum, né, quando na apresentação que Cristo faz de si mesmo. Diferente. E aí você vê Jesus se apresentando à igreja como Amém, uhum, como Amém, né? Ou seja, o assim seja, né? E uma referência ao Antigo Testamento também. Exatamente. E é interessante, algumas das anotações que eu fiz aqui, permita-me falar, né? Essa expressão Amém, né? O Amém, que até muitas das vezes a gente fala de forma tão comuns, né? Já virou automático, exato. A palavra perfeita. Esse Amém, que ele no reino espiritual, dentro da Bíblia Sagrada, ele não é algo simples assim. Não é comum assim, não é uma palavra que deveria ser utilizada de forma tão automática, né? Como você citou, né? Pelo contrário, a palavra Amém ela legitima, uhum, né, o que está sendo dito, uhum, o que está sendo feito, uhum, né? A palavra Amém, ela não é só um jargão, né? Uhum. Quando Jesus se coloca como Amém, né, ele está legitimando a própria mensagem. Ele está se colocando como autoridade. Como autoridade. Até porque uma coisa é a palavra do Miqueias, do pastor, outra coisa é a palavra de Jesus, que é o próprio Deus. Ele não fala uma coisa jogada no vento assim. Exatamente. Não. As palavras dele, ele chama, a coisa acontece. Ele está autenticando a própria mensagem, ele está, uhum, deixando claro, quem está falando sou eu. Uhum. Não é um diagnóstico de um pastor, uhum, de um cristão, de uma pessoa, um membro da igreja, não. Uhum. Quem está dando esse diagnóstico, esse prognóstico, sou eu, uhum, o Amém. E depois ele ainda fala testemunha fiel. É claro que se a gente for buscar o original da palavra testemunha, né, nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Atos 1:8, o termo no sentido do mártir, uhum, aquele que está disposto a morrer, uhum, né, pela verdade que defende. Uhum. Então essa testemunha. Mas é muito claro que nesse contexto aqui, testemunha fiel é aquele que está literalmente vendo. Não se trata de algo que foi contado, comentado. Uhum. Né? Ele literalmente está vendo. Então ele testemunha a respeito de si e a respeito da condição da igreja. Sim.
né? Então ele é a testemunha fiel e a criação de Deus, aquele que nutre, né? O criador, mantenedor. O criador, o mantenedor, o sustentador. Né? Sim. Não, isso já... A forma como Jesus se apresentou a cada uma das igrejas, né? Quando você vai entrando no conteúdo da carta, tinha já um propósito. Esse aqui está evidente, né? Uma igreja morna, que não tem consistência, que não é nenhuma coisa nem outra. Jesus está chamando para consistência, está chamando para integridade, para verdade. Né? Uma igreja que não pode ser... Precisa ter sua identidade centrada na pessoa que é Cristo. Cristo é a rocha inabalável, né? E essa igreja que precisava de entender a sua posição como cristã. Porque o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é uma pessoa. Você vai seguir uma pessoa. Imitar, e ainda o Romanos diz que é para nos conformar à imagem de. Então não tem como. Você olha para aqui. Até os primeiros foram chamados de cristãos porque parecia com Cristo. Né? Então, assim, você olha para uma pessoa e fala assim, tá, vamos ver se você tem os atributos de Cristo. Vamos ver se é verdadeiro. Se você é uma testemunha fiel. É onde começa a gente peneirar e avaliar essas coisas. Como ele vai em outras situações se apresentar como aquele que tem olhos como chama de fogo. Exato. Ou a espada. A espada é a própria palavra de Deus. Né? O santo. A Filadélfia também fala o verdadeiro. Sim. Tudo isso vai dizendo a respeito de Cristo e vai apontando o que ele quer dizer para a sua igreja aqui. Essa é a apresentação. Todas as cartas têm a apresentação de Jesus aí, sempre tem uma aplicação interessante. Até domingo eu preguei lá em Tremembé. Acabei que eu só consegui pregar sobre as apresentações de Jesus das cartas, porque é muita coisa para você aprofundar. Sei como é. E aqui é um ponto importante aqui. Só esse versículo daria pra gente ficar aqui um podcast inteiro, para falar sobre esse Cristo, que é o primogênito, que é o verbo que se fez carne, que toda a criação, ele é antes de toda a criação, ele estava lá com Cristo, com Deus na hora da criação, com o Espírito Santo. Uma vez que, né, você disse muito bem aqui a respeito da palavra, né, do original, né, que traz à luz esse termo princípio, né, uma vez que ele se apresenta como aquele que nutre a criação, aquele que de onde a criação se originou e através de quem ela subsiste, eu acredito que nós temos aqui já, né, uma mensagem muito clara, né? Uma advertência muito clara, né? A respeito do que realmente Laodiceia enxergava como sustento, como tranquilidade, como segurança, né? Eles tinham, né, a gente vai entrar daqui a pouquinho melhor nisso, mas eles tinham nas suas riquezas, eles tinham, né, na sua situação abastada, né, eles tinham essa falsa segurança, né, essa ostentação, essa falsa ideia de que eles estavam bem com Deus. Ou mesmo seguros. Né? Exatamente, ou mesmo seguros. Né? E aí vem Jesus já se apresentando como o princípio, a causa de tudo, né? Todo favorecimento vem dele. Né? Nada, nenhuma das coisas que Laodiceia conquistou ou conquistaria poderia garantir-lhe sustento, poderia garantir-lhe qualquer coisa, somente ele. Né? Ele como o princípio de todas as coisas, como o sustentador de todas as coisas. Né? Sim, porque às vezes as pessoas, eu tenho falado isso ao longo das cartas, nos seus vídeos, as pessoas pintam uma ideia de Cristo que Cristo não é. Porque quando você apresenta um Jesus paz e amor, esse Jesus é maravilhoso. É muito bom. O Jesus dos milagres, melhor ainda. Eu quero milagre também. Agora, quando você observa esse Cristo aqui, que não é... Porque isso é maravilhoso, porque você pega o apóstolo João. João viu Jesus sendo acusado lá, foi o único que ficou do início ao fim, tanto no julgamento, na crucificação, com certeza no sepultamento e na ressurreição. Quer dizer, ele viu um Cristo que foi vivo e morreu. Mas ele viu um Cristo que morreu e que ressuscitou. É um Cristo vencedor, não um Cristo vencido. Sim.
E esse Cristo agora é diferente. Peraí, esse Cristo é o santo. Esse Cristo é o verdadeiro. Esse Cristo não tem mais sangue nas mãos. Ele não tá como alguém lá, sabe, jogado ali, pendurado numa... Não, ele é um Cristo vencedor, dono da igreja, que vai vir buscar, inclusive, essa igreja. Sim. E as pessoas, às vezes, pintam uma ideia de um Cristo que não é esse Cristo. O livro do Apocalipse deixa bem claro quem é o Cristo que nós cremos. É um Cristo poderoso. Sim. É um Cristo santo. É um Cristo vencedor. E ponto final. Porque, às vezes, a gente tá vivendo um relativismo da ideia de quem Jesus é. Sim. Aí eu falo assim, não, Jesus, eu não sei, Jesus eu acho que não é assim. Eu acho que Jesus não é... Eu penso Jesus de uma maneira diferente. Peraí, qual é o parâmetro? Quem Jesus nós estamos crendo? É interessante nós observarmos, como você citou aqui, né, que as pessoas elas aderem muito fácil ao Jesus que faz milagres, que trata a minha alma, que se importa com as minhas crises, os meus complexos, que enfim, as pessoas aderem muito fácil a esse Cristo. A questão é que o Cristo aqui, o Cristo que se apresenta aqui, ele está se apresentando como sustentador, não só porque assim, talvez Laodiceia pudesse olhar para o Cristo que se apresenta como princípio de todas as coisas e de uma forma equivocada pensar que ele que estava ali proporcionando todas aquelas riquezas e se alegrar por aquilo. E na verdade é completamente ao contrário. Né? Nós estamos vendo um Cristo que vai contra tudo aquilo que estava fazendo bem a eles. Esse aqui não é um Cristo humanista. Não é um Cristo humanista. Materialista. Materialista, não. Ele é um Cristo que estava indo contra tudo que estava fazendo bem, aparentemente, para eles. Eles se sentiam bem. Né? Nós enxergamos aqui com as declarações que Cristo faz a respeito do que eles pensam de si mesmo, nós vemos que eles acreditavam que estavam no seu melhor momento. Né? Porém, tudo aquilo que lhes fazia bem, na verdade, é o que estava revelando quem de fato eles eram. Quem de fato eles eram, como realmente eles estavam perante o Senhor. É interessante, Laodiceia é a única que não recebe elogio, né? Exato. Única, porque assim, nas outras, você tem aquelas que não recebem exortações, Esmirna e Filadélfia, mas você tem aquelas que receberam elogios e exortações. E geralmente, dentro de uma mesma igreja, você tem fiéis e infiéis. Sim. Aqui não tinha nem os fiéis, tá todo mundo pensando igual, tava num normatismo ali, todo mundo pensando da mesma forma. Erradamente, mas tava todo mundo pensando da mesma forma. E aí, a forma como Jesus vai falar aqui, né, já entrando na questão da exortação, porque nas outras cartas você tem assim, eu sei as tuas obras, e aí geralmente ele elogia. A tribulação, a paciência, o amor, não sei. Aqui não, aqui eu sei as tuas obras, e isso é muito, muito duro, porque aí é uma autoavaliação. Que quando Jesus diz, eu sei as tuas obras, aí a pergunta é, quem é você? Quem é o Cristo que de fato ele conhece? Porque uma coisa é o Cristo, é a imagem que nós vendemos às vezes de nós mesmos na frente dos holofortes, né? A retidão é aquilo que você é diante do público. A questão é quando as luzes se apagam. A questão é a integridade. Exato. É o caso de Jó. O homem reto, retidão que você é diante em público. Íntegro, só Deus pode saber da integridade. Por isso que só Jesus de fato tem esse poder também de dizer, eu sei as tuas obras. Que pode ser uma palavra de bênção e ao mesmo tempo pode ser uma palavra de exortação. Exatamente. Na verdade, hoje, a igreja pentecostal, ela sofre muito a nível de reflexão, a nível de um autoexame. Ela sofre muito nessa questão do exame sincero. Por quê? Porque eu tenho certeza que o irmão já deve ter visto isso, assim como eu, se não já até ouviu, né, pessoas falando dessa forma. Né? O movimento pentecostal ele tem uma manifestação dos dons muito, muito, muito intensa. Né? E quantas vezes eu vi pregadores e até mesmo pessoas no uso da profecia, né, na manifestação profética, falarem, né, eu sei as tuas obras, ou eu sei o que você está passando, eu conheço você, né, e na verdade, isso, uma vez que nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa humanidade, isso não deveria ser algo que nos causasse alegria, isso deveria ser algo que nos causa medo, temor,
né? Isso deveria ser, na verdade, se nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Jesus se manifesta de forma poderosa, aqueles que estão próximos a ele, que estão vendo quem realmente ele é, elas logo se lançam por terra. Sim, o caso de Pedro. O caso de Pedro, né? Um milagre, né? Que foi operado, né? Os peixes, né? Os peixes, ele logo já se afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador. Até os profetas no Antigo Testamento. Isso é importante também, porque a interpretação é aquilo que eu tenho falado aqui. As cartas, elas são muito importantes porque você pega alguém lá que faz uma interpretação pessoal do texto. Aí lê lá a igreja de Filadélfia, eu tenho a chave de Davi. Aleluia. É a porta. Aí o camarada até vibra. É a mesma coisa a questão das obras. Eu cesto as obras. O cara fica feliz. Tá, mas que obras são essas? Porque a coisa é muito estreita quando você fala de obras. Não, mesmo porque, veja bem, nós temos aí, você citou aí um fator muito interessante. Muitas pessoas querem se encaixar, muitas pessoas automaticamente se encaixam, se enxergam dentro da igreja de Filadélfia. Ele que tem a chave de Davi, né, que abre, ninguém fecha. Aí ele diz assim, se coloquei diante de ti uma porta aberta, ninguém poderá fechá-la. Uau! Né? Então, quando eu preciso de Deus... porta aberta, eu quero porta aberta. Mas quando nós chegamos em Laodiceia, nós encontramos agora o Senhor, é de Deus para cá. Quando é de mim para lá, ou melhor, quando eu quero de Deus para mim, então, Senhor, porta aberta. Mas agora em Laodiceia nós vemos que tem outra porta aqui. E agora é Deus esperando alguma coisa do homem. E o que ele encontra? Uma porta fechada. Nós temos aí um contraste, é interessante porque as duas igrejas estão ladeando aqui, né? Podemos dizer assim, o texto aqui, né? E você vê que Deus lhe garante uma porta aberta. E, olha isso, Deus está garantindo para o homem, para a sua igreja aqui, uma porta aberta. E na outra, nós vemos que o homem está mantendo a porta fechada para Deus. E um fato interessante, você lê, quando a gente lê a igreja de Filadélfia mesmo, eu sei as tuas obras. E o certo ele seria já elogiar aquela coisa, tal, ou exortar, que seja. Não, ele já começa profetizando. Eis que eu coloco diante de você uma porta aberta. Ele já pula pra parte da bênção. Já pula pra parte porque da bênção. Ele quer liberar a palavra. Aqui não. Eu sei as suas obras. Aí já não elogia também. Se tinha elogio, não elogia nada. E não profetiza também nada. Ele só apresenta o diagnóstico. Que nem és frio, nem quente. Tomara foras frio ou quente. Sim. Que entra naquele contexto que você falou, sim, da questão do próprio contexto geográfico da cidade. Sim. Que Jesus está usando aqui um trocadilho para falar da realidade dessa igreja aqui. Sim. O que é esse quente e frio aqui? O que nós podemos aplicar isso aqui para a realidade do nossos dias, né? Muitas igrejas estão com esse mesmo retrato aqui. Não é nem quente nem frio, é o meio termo. Sim, isso daí é interessante nós observarmos aqui, que uma vez que nós temos aquela questão do aqueduto, das fontes termais, né, que quando a água chegava ali, já chegava morna, né, e aí Cristo utilizará desse contexto geográfico, né, em que a igreja de Laodiceia estava inserida, para que eles entendessem a mensagem. Né, e aí é interessante porque ele fala assim, não é nem frio, nem quente. Aí essa expressão eu acho fabulosa. Quem dera, Oxalá, quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, há em aberto aqui uma expectativa por parte de Cristo a respeito dessa igreja. Como eu esperava, é isso que ele está dizendo. Quem dera, como eu esperava que vocês fossem ou frios ou quentes. Né? Obviamente que nós, pelo menos eu acredito que comungamos nesse fato, que tanto o termo frio quanto quente, né, eles expressam lados opostos, né, situações opostas da vida espiritual. Né? O frio, né, o frio, algo que realmente não expressa literalmente a adoração a Deus. Seria... Não tem envolvimento. Desviado mesmo, né? O desviado, o afastado. O desviado dentro da própria realidade da igreja. Não está inserido, né? Não professa o cristianismo, não se declara cristão.
Em contrapartida, o quente, obviamente, é a manifestação fervorosa, viva, O crente né? fiel. O crente fiel. E aí não há... Aí nós temos um problema. E aqui eu entendo por que ele cita o termo frio, quem dera se fosse frio. Porque Jesus podia falar simplesmente assim, quem dera se você fosse quente. Se ele falasse quente, automaticamente já entenderíamos, né, que ele não quer uma igreja fria. Mas quando ele fala quem dera fosse frio ou quente, dá a impressão que ele dá essa opção. Né? Existe essa opção. Né? Qual que é a questão aqui? Por que ele frisa? Pelo menos se você fosse frio, é porque o frio tá fora. O quente tá dentro. E o morno? O morno é quem tá dentro agindo como quem tá fora. É o típico sem identidade. Ele tá ali, mas nem ele sabe por que ele tá ali. Exatamente, mas aí nós temos... Mas a questão é que ele não saber, como nós citamos aqui, não existe uma omissão. Não existe neutralidade. Então, o ele não saber o porquê ele está ali, já é um problema ele estar ali. Já é um problema ele estar ali. Eu tenho um determinado livro que eu li e gosto muito. Inclusive, eu acho que eu não vou citar aqui o autor aqui porque eu vou errar, né? Mas ele fala sobre as marcas da igreja, as marcas da verdadeira igreja. Uma coisa assim, eu tô errando. 9 marcas da igreja? Exato. Mark Mark Dever, exatamente. Mark Dever, eu tô aqui com D na cabeça e tal. Mark Dever. 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável, perfeito. E ele cita ali que uma igreja que não é fiel à palavra, uma igreja que não é fiel à doutrina, aos princípios basilares, né, da fé cristã, ela é uma força antimissionária. Não basta simplesmente afirmar que é cristão, precisa-se estar comprometido com as verdades bíblicas. Então, um cristão uma igreja morna, ela é extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. Por quê? Porque ela está exercendo a fé cristã de forma equivocada e todos aqueles que estão inseridos nela estão participando disso. Estão levando pessoas a acharem, a acreditarem que aquilo é uma igreja verdadeira. Exatamente. Que na verdade é o que nós estamos vivendo nesses dias. E por isso que Cristo cita a frieza, o frio, né? Quem dera se fosse frio, como uma opção. Eu prefiro você lá fora não me atrapalhando. Eu prefiro você lá fora não atrapalhando a igreja. É porque as pessoas acham que ser cristão porque eles até um tema da lição, né, da CPAD dessa revista fala sobre a banalização da graça. Exato. Ou a hipergraça. Hipergraça. As pessoas pegam uma verdade e distorcem essa verdade até aquela verdade deixar de ser verdade. Exatamente. E eles criaram uma nova verdade em cima daquilo ali. Então eles acham que no discurso do amor cabe tudo. Só que o ser cristão é ser politicamente incorreto. Exatamente. Não é se curvar diante de tudo. Esse negócio de... o texto lá de Mateus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ok, isso é uma verdade bíblica. Mas também o convite para o discipulado negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma coisa é o convite para a salvação, outra coisa é o convite para o discipulado. Exatamente. Discipulado você faz uma peneira. Fala, espera aí, você quer ser cristão mesmo? Então, meu filho, porque o difícil é negar a si mesmo. É negar o próprio ego, o próprio eu. Dizer assim, olha, tem coisa que eu preciso mudar. Exatamente. Mas então, e aí é o problema da igreja morna. Porque a igreja morna não permite essa reflexão de forma sincera. Não permite essa reflexão, não proporciona essa reflexão de forma sincera. Uma igreja que relativiza ou nega aos seus membros, né, a pregação dos princípios basilares do evangelho, que nega aos seus ouvintes, né, uma mensagem a respeito de santidade, renúncia, abnegação, regeneração, ela está contribuindo para que os seus membros se tornem um reflexo da igreja de Laodiceia. Crentes mornos que se declaram... Tem 2 trabalhos, pregar para o ímpio Exatamente. e pregar para o crente que está confuso. Exatamente. Porque às vezes o próprio crente não sabe mais o que é o evangelho. E as pessoas elas estão tratando Deus de uma forma muito... perdão, eu vou refazer a minha afirmação para encontrar a palavra que melhor se adequa a isso, ao que eu quero falar. As pessoas elas estão
perdendo o temor diante de Deus. Tudo que se refere a Deus hoje é tratado com menos temor do que antigamente. Isso é um fato. É visível, é claro, é algo que se manifesta desde as coisas mais simples até as mais evidentes. Enfim. Nós vivíamos um contexto em que tudo era pecado, e hoje nós estamos vivendo um contexto que nada é pecado. Exatamente. E aí essa polarização é extremamente prejudicial. Porque, na verdade, agora todas as pessoas estão achando... Antigamente ainda se havia uma reflexão, um temor, mas agora todas as pessoas estão achando que, da forma que elas estão, elas alcançarão está ótimo, a salvação. Está normal, tá tranquilo. E o ponto que Jesus está olhando assim, não é bem assim. Não. Então, exatamente, porque o ponto que eu quero chegar a respeito do temor é justamente justamente na declaração que Jesus faz a respeito da reação dele diante desse estado da igreja. Ele vai falar algo assim que parece até um absurdo, né? De tão forte que é a afirmação. Ele diz o quê? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, né? Ele está enfadado, enjoado. Ele está usando, obviamente, né, a antropopatia, né? Ele está usando, fazendo referências a coisas humanas, né? Para falar com para as pessoas entenderem o que é. O que ele está sentindo. E o que ele está sentindo ali é desgosto. É desgosto dessa igreja. Ele sente desgosto de ver. Não dá para digerir. Não dá para digerir. Não dá para digerir. Fica instalado aqui, e não tem como descer. Aí volta. Ele sente desgosto dessa igreja misturada, miscigenada, dessa igreja omissa, dessa igreja que consente com tudo, aceita tudo e se mistura facilmente. A fim de agradar a tanta gente, não agradar o próprio Cristo, aceita qualquer coisa, faz, que nem o Hernandes fala, tudo vira barganha. A igreja vira um mercadão. Exatamente. O púlpito vira um balcão, e aí você vai mercandejando a fé, vira o mercado da fé. Vamos fazendo o que dá, a igreja vai se adaptando à cultura desse mundo. Exatamente. Né, e perde a sua identidade. Exatamente. E Jesus está olhando e falando assim, mas não dá para tragar essa igreja. Exatamente. Não dá para aceitar essa igreja. Isso aqui talvez com certeza a carta mais pesada, né? Porque tô a ponto de vomitar, quer dizer que ele ainda está tolerando. Exato. Ele ainda está tolerando, ele está escrevendo essa carta para que aqui haja uma mudança nela. Haja uma mudança. Quer dizer, mas tem casos que ele já vomitou. Tem casos que ele já não dá mais para aceitar. Não, Laodiceia, ela sem dúvida se revela como uma igreja apóstata. Sem dúvidas, ela se revela como uma igreja apóstata. Interessante que ela não era assim. Ela se torna assim, mas o seu início não é dessa forma, porque nós vamos ver outras referências a respeito dela. E nós vemos isso lá em Colossenses. Em Colossenses ela será citada como alvo da preocupação de Epáfras. E Paulo cita isso. E Paulo, inclusive, pede que a carta aos Colossenses seja lida também aos laodicenses. Então já havia uma preocupação, mas ela ainda não estava entregue. Pelo contrário, ela é alvo da intercessão. Inclusive, isso daí é uma pesquisa. A gente vai pesquisando, vai lendo. Existe uma citação, se eu não me engano, se estiver errado me corrija, eu não anotei essa afirmação, mas ela me surgiu na mente agora, que até é uma epístola que havia sido direcionada a Laodiceia. Sim. E assim como, por exemplo, algumas epístolas, Paulo cita isso em Coríntios, outras epístolas não foram encontradas, não foram achadas, enfim. Não foram só essas cartas que ele escreveu. Mas você vê então que Laodiceia era uma igreja importante para o contexto do seu tempo. Pelo que dá a entender, já havia sido exortado em algum outro momento. Exato.
E aqui Jesus volta de novo, agora diretamente a ela, falando aquilo que está ali acontecendo. Exatamente. Que precisa haver um posicionamento. Exatamente. E, não, e é interessante porque, assim, aí quando você vê o próprio Cristo se manifestar, o próprio Cristo falar. Não, por exemplo, nós estamos inserindo no contexto pentecostal. E é evidente que nós ficamos felizes quando você tem uma manifestação do Espírito, alguém é usado por Deus em profecia ou algo assim, ou mesmo Deus dá uma palavra mesmo. A palavra, o pregador é um profeta mesmo de Deus ali, de tocar às vezes naquilo que está acontecendo na realidade da igreja. Só que às vezes as pessoas esquecem que esse Cristo aqui, que diz que passeia entre os 7 castiçais, ele conhece a igreja, ele conhece as necessidades da igreja. E quando ele quer falar com a igreja, ele fala. Exato. Ele vai falar, e não interessa se ele vai falar, olha, eu tenho uma porta aberta pra você, eu vou falar pra você, eu tô a ponto de vomitar você da minha boca. Exatamente. Ele vai falar, porque a preocupação dele como... E aqui vai dizer, né, mais pra frente nós vamos ver, que ele corrige, né, que ele repreende todos quanto ele ama. Quer dizer, essa igreja aqui é alvo do amor de Deus, porque amor sem disciplina também não é amor. E aí, isso é o complexo para muitos cristãos. Porque o que acontece? Eu estou disposto a abraçar o Cristo que coloca diante de mim uma porta aberta. Mas eu não estou disposto a ouvir um Cristo que diz que está a ponto de vomitar-me. Por quê? Porque se eu abraçar esse Cristo que está a ponto de vomitar-me, eu precisarei reconhecer o meu verdadeiro estado. Eu não estou disposto a reconhecer o meu estado. Eu não estou disposto a assumir os meus pecados, os meus erros, as minhas negligências. Eu não estou disposto a rasgar-me, a revelar quem realmente eu sou. Eu não estou disposto. E aí que vem a questão. Cristo disciplina a quem ele ama, mas eu não preciso ser disciplinado. Essa disciplina não é para mim. Não, e isso é outro ponto. As pessoas acham que no Novo Testamento, na graça, né, não tem disciplina. Não tem correção. Exato. Não tem mudança de rota, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Justamente porque tudo foi relativizado. É como se um Cristo fraco, que ele não consegue revelar que amor é também disciplina. Na verdade, a pior coisa que tem, e a maior prova de uma pessoa que não ama, é justamente você não corrigir. O texto de Hebreus lá, Deus diz, usa o exemplo do pai paterno, o humano. O pai de vocês não disciplinaram vocês quando vocês eram criança? Assim, então, ele fez isso porque ele amava vocês. Agora imagina Deus, que é pai também. Ele não vai corrigir vocês? Sim. E Cristo... Então, aqui uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a respeito da presunção dessa igreja. Né? A arrogância. A arrogância, né? No versículo 17... Cristo joga à luz ao que eles pensam a respeito de si. Eles pensam o quê? Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de coisa alguma. Então você tem o quê? Uma igreja cristã rica, abastada, próspera, né? Porém, Cristo joga à luz a presunção que os cegava. É interessante, eu li isso numa das pesquisas que estava fazendo. Agostinho que diz, né, numa de suas orações, né, eu estava com o meu rosto tão inchado de orgulho, né, que eu não conseguia enxergar, né, eu não conseguia ver, eu estava cego. Né? E é impressionante que como o orgulho, a presunção, a soberba, a falsa espiritualidade nos cega. A vã religiosidade nos cega. Porque também as pessoas, sobretudo nesses dias, isso aqui, as aplicações são muitas, porque a gente vive numa geração de igreja que supervaloriza isso aqui. O crente, o sinal que você está com a bênção de Deus é que você é rico. Exato. Que você é abastado, que você não precisa de ninguém. Exatamente. Só que nem sempre isso é sinal da aprovação de Jesus. Porque esse é um ponto. E basta você ler nas cartas isso. Esmirna, olha, você vai... Era uma igreja pobre e ele diz, você é rica. Aqui é uma igreja rica, ele vai dizer que é pobre. Exato. Quer dizer, a questão não é a riqueza na terrena, material. A questão é que a riqueza dessa igreja, ela surge justamente da omissão dela, da falta de posicionamento. A riqueza dessa igreja surge justamente porque ela vai aderir, né, a sistema cultual do império,
as próprias alianças, né, que ela tem com pessoas pagãs. Exatamente, né? Como eu já disse no início, né? Como uma mera formalização, a fim de evitar padecer perseguições, de ter propriedades retiradas, né? Tomadas, né? De sofrer algum tipo de retaliação, coisa que outras igrejas estavam sofrendo. E até eu cito aqui, né? Que a igreja em Laodiceia ela era rica, mas e eles usavam isso como base, como argumento para fortalecer a ideia de que eles estavam bem espiritualmente. Né? Porém, a igreja de Laodiceia, mesmo rica, a igreja em Laodiceia era rica, mas essa riqueza da igreja de Laodiceia, ela na verdade não faz sentido se comparada às outras igrejas do livro do Apocalipse. Uma vez que uma grande perseguição, uma grande cruel perseguição contra os cristãos já havia estourado no mundo antigo. Nós estamos falando aqui do tempo em que João está exilado. Né? Nós estamos falando do tempo que João está exilado. Né? O próprio Domiciano, que é desse contexto aqui, era chamado Segundo Nero. Exatamente, o próprio Domiciano era chamado de Segundo Nero, muito bem citado. Então você vê que assim, a última coisa que nós encontraremos nesse contexto de perseguição é uma igreja que vive em tranquilidade. Então, essa riqueza dessa igreja não faz sentido. Dessa forma é possível a gente entender que a igreja de Laodiceia ela estava confortável e satisfeita consigo mesma. Suas concessões a tornaram complacente, o que a livrou das tribulações que igrejas como Filadélfia, Esmirna e outras mais, que foram até chamadas de pobre, eram pobres, na verdade, né? Estavam passando. Agora, isso aqui que é interessante, eu anotei aqui. Para alertar essa igreja, Cristo enviou uma mensagem. Uma vez que a ausência dele nem foi percebida. Porque ele está afirmando aqui, ele faz duas afirmações aqui incríveis. Primeiro, ele fala que ele pretende vomitar essa igreja. E segundo, ele fala que ele está à porta e bate, ou seja, ele está fora dessa igreja. Ele não está dentro dessa igreja. Ele está do lado de fora dessa igreja. Isso aqui é uma afirmação muito séria. Você vê uma igreja trabalhando, é uma igreja que seguindo Cristo, sua rotina. Aperte os cintos, Cristo foi. Entendeu? Então você vê que aí Cristo precisa mandar olha isso, Cristo vai mandar uma mensagem para eles, para que eles percebam a ausência dele. Do contrário, sem essa mensagem, eles continuariam vivendo iludidos com a sua riqueza, afirmando serem uma igreja cristã, a igreja de Cristo. Cristo não os fez pobres. Cristo não os fez pobres para despertar neles essa realidade espiritual. Cristo podia, vamos lá no tempo de Elias, tá lá Baal, Baal, todo mundo considerando Baal o responsável pela bonança agropecuária daquele tempo, agrária, e aí vem Elias e faz o quê? Acabou a chuva. Não vai chover. Que é um juízo de Deus. Um juízo de Deus. Então veio o que? Uma miséria lascada. Aí eles vão falar assim, não, opa, só o Senhor é Deus. Depois de todo aquele contexto que a gente sabe. Aí Deus poderia simplesmente lançar algum tipo de juízo. De juízo visível, palpável. Não. Material. Vou tocar na riqueza. Ele não toca na riqueza. Ele não faz essa igreja se tornar pobre. Não, isso é uma crise, na verdade, que até outros homens de Deus, né? O texto de Malaquias, o povo ficou preocupado com isso. Tá vendo as nações vizinhas prosperando e eles não estão vendo. Certo. Asaf, a mesma coisa. Sim. Como assim? Os simples prosperam e nós aqui nessa situação. Exatamente. Porque há os próprios amigos de Jó, né? Sim. Essa teologia da retribuição. Teologia da retribuição, perfeito. Tudo que diz respeito a isso é um fato. Se você vê um cara que ele é próspero financeiramente, as pessoas tendem a achar que Deus está aprovando tudo que aquela pessoa faz, seja ela crente ou não. Exato. Só que aí você tem a parábola do rico lá, o próprio Jesus falando sobre isso. Exato. Você tem o rico lá, aqui na terra ele foi consolado, mas lá no Hades. Não, e detalhe que nós temos, por exemplo, uma citação de Cristo semelhante àquela Odisseia faz. O momento em que o rico diz assim: eu tenho tudo que eu preciso. Come e bebe, descansa minha alma. Eu tenho tudo que eu preciso. É o que a igreja de Laodiceia está dizendo. Eu tenho tudo que eu preciso. Mas só para fechar a questão de que Jesus não toca na sua riqueza para que
a ausência dele seja percebida, né, o que ele vai fazer? Olha, isso aqui é muito interessante. Cristo não os fará pobres para despertar neles essa consciência da realidade espiritual que eles viviam. Cristo afirmou que eles já eram pobres, pois o maior prejuízo que uma igreja pode ter é Cristo se retirar dela. Esse é o maior prejuízo. Eles eram pobres, cegos, nus, miseráveis. Eles... Para quem se dizia rico, era pobre. Era pobre. E interessante que ele ainda começará falando assim, você é infeliz. Você é infeliz. Você é infeliz. Desgraçado ainda. Desgraçada. Que não é um palavrão, tá, gente? É a pessoa desprovida da graça. Desprovida da graça, pobre, cego e nu. E por quê? Porque essa igreja é desgraçada, é infeliz, é pobre, é cega, é nu. Pelo simples motivo de que ela já está encarando o juízo de Cristo com a ausência dele. Sim, o maior juízo um dos juízos de Deus é quando ele diz assim, seja feita a tua vontade. Exatamente. Quando ele diz, entregou os homens aos seus pecados. Exatamente. Não, você quer pecar? Pode pecar. Exatamente. Esse é a pior coisa que pode ser dita por Deus. Se eu não me engano, é Champlin que dirá que a igreja de Laodiceia era uma igreja cristã, professa, né, mas ateu na prática. Um ateísmo prático. Um ateísmo prático. Né? Diz crer filosoficamente, de boca, né? Mas na vida, na essência das coisas ali... Exatamente. E aí nós temos, por exemplo, né, essa afirmação, né, extremamente ofensiva. Né? Imagina o que é por exemplo, se um pastor chegar hoje no altar e falar assim, vocês são infelizes. Desgraçados. Cegos. Não volto para essa igreja. Pobres. O que é um cristão ouvir algo desse tipo? Porém, nós temos que saber que Cristo está falando isso para a igreja. Para a igreja. Uma vez que simplesmente perderam ele e não perceberam. Ele está fora do ambiente religioso e essas pessoas praticando coisas religiosas não perceberam isso. Isso é assustador. Isso me faz refletir a minha situação perante Deus. Enquanto eu converso com você, eu sinto temor. Enquanto eu converso com você, eu sinto temor. Por quê? Porque isso me faz refletir. Meu Deus, será que eu estou praticando o evangelho, ou perdão, né, praticando, né, eu estou exercendo uma vida cristã de verdade? Sincera, né, será que realmente eu desfruto dessa comunhão? Tem até uma dessa presença. Não sei se você conhece o livro O Evangelho Maltrapilho. Sim. Tem uma parte lá que ele fala isso. Um pastor lá, um sacerdote, indignado que as pessoas não deixavam ele entrar dentro da igreja. Ele falando isso para Jesus. Mas eles também não deixam entrar, não. Exatamente. É o que está acontecendo. Jesus está do lado de fora da igreja. As pessoas colocaram Jesus com essa vida morna, com essas práticas contrárias à palavra de Deus. Jesus ficou do lado de fora. Porque as pessoas estão tão convictas das suas crenças que não estão convictas daquilo que de fato a palavra de Deus diz. O que eu acho interessante é que nós temos aqui duas igrejas que são verdadeiros contrastes, né? Uma após a outra, tanto Filadélfia quanto Laodiceia. Uma só recebe elogios e a outra não recebe um elogio. Uma só recebe elogios e a outra recebe só críticas. Eu vejo também um contraste aí entre Éfeso e Laodiceia. Sim. Porque isso aqui é uma linha tênue aqui. Porque você tem Éfeso, uma igreja zelosa. Sim. Mas perdeu o primeiro amor. Sim. Porque é possível você ser fiel e perder o primeiro amor. E aqui é o outro contraste. A igreja aqui não tem fidelidade nenhuma, é zero. Eu na verdade, enxergo até algo mais além. Porque nós temos... Ao ponto de chegar a ser morna. Então, eu enxergo algo até mais além. Uma vez que nós estamos falando de 7 igrejas que representam cada fatia, né, da igreja de Cristo, de forma geral, eu enxergo aqui também, uma vez que eu não sei, para mim a Bíblia ela tá disposta de forma a passar mensagens para nós em cada detalhe. Então você vê que a primeira igreja ela já é apresentada como uma igreja trabalhadora, porém que perdeu o primeiro amor. A última igreja é uma igreja que ela perdeu o Senhor.
né? Então eu vejo ali como um câncer, né? Que começa lá em Éfeso, né? Eu estou projetando uma fase, né? Um processo, né? Eu não estou falando que são a mesma igreja ou partes da mesma igreja. Eu estou projetando um processo, né? Você tem Éfeso, a primeira igreja, a igreja que abre, né? É a igreja que perde o amor, o primeiro amor. E você tem a última igreja, a igreja que perdeu o Senhor. O Senhor está do lado de fora. Isso é algo para nós observarmos. Como nós estamos servindo? Como nós estamos cultuando? Como que nós estamos vivendo? Porque toda a apostasia, ela inicia-se com o abandono do primeiro amor. Não, e também aqui é uma característica de uma igreja soberba, e Deus resiste aos soberbos, né? É uma igreja que Jesus está com a mão no peito dela, não vai para canto nenhum. Como que você vai avançar? Você acha que você é autossuficiente? Exatamente. E ele começa se apresentando dizendo que ele é a causa de tudo. Como que pode, né? É esses contrastes que vai tendo. Depois aqui, pra gente avançar, ele vai chamar essa igreja para arrependimento, né? Sim. Porque nenhuma exortação é sem propósito, é sem finalidade. Jesus não está preocupado em colocar o dedo na ferida por simplesmente colocar o dedo na ferida. É interessante porque mesmo para uma igreja num estado lamentável como Laodiceia, Cristo ainda estava lhes dando uma oportunidade de recomeçar. Até a própria ilustração que ele mesmo fala aqui de estar à porta e bater, isso, veja bem, ele é aquele que tem a chave de Davi, ele poderia abrir a porta, mas ele não faz isso. Porque ele tá dando uma oportunidade. Na verdade, a palavra oportunidade, ela se encaixa perfeitamente. Mas eu acredito que se nós chamarmos de insistência, eu acredito que se adequa melhor ao fato de que Cristo está batendo na porta. Sim. Ele poderia simplesmente entregar a mensagem e acabou. Mas aqui você vê duas situações. Ele está batendo na porta e ele está falando. Olha, isso aqui é absurdo. Eu, por exemplo, uma vez eu cheguei de viagem, era muito tarde e eu esqueci a chave em casa e eu pedi à minha esposa que deixasse a porta aberta. Entretanto, aconteceu um fato bastante constrangedor, porque nós moramos num condomínio, num apartamento, e são blocos. E aí era de madrugada e eu não percebi, eu simplesmente fui entrando, entrei na torre, fui lá, eu olhei lá o número do meu apartamento e comecei, fui abrir a porta e pum, trancada, quase 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não acredito que ela trancou a porta, deve estar dormindo. E eu comecei, e aperta, e bate na porta, e tal. Eu falei, não acredito, ela não acorda, não atende o celular. Super nervoso, de repente eu escuto uma voz lá dentro, lá, quem é? Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, prestei atenção, falei, tô na torre errada. Morrendo de vergonha, extremamente constrangido. Eu não sabia nem o que falar. Eu simplesmente falei pra pessoa pedir desculpa e sair correndo antes que ela abrisse a porta e soubesse quem que é o ser humano fora de si que fez um absurdo desse, né? Aí entrei dentro de casa e realmente a porta estava aberta. Mas esse comentário, né, é só pra trazer a ideia da insistência, né? Você vê que assim, ele realmente quer entrar. Sim, e Jesus não desiste, não é uma característica dele. Porque se ele começou uma boa obra, ele vai completar essa obra. Então, e requer mudanças. Exato. Porque você tem um aspecto da soberania divina, mas também tem da responsabilidade humana. Exato. E ele não vai tirar a responsabilidade. Ele quer fazer uma obra na vida do Bruno, ele vai fazer uma obra na vida do Bruno. Nem que isso cuide. A história eu gosto do exemplo do Paul Washer sobre a santificação. Ele conta o próprio exemplo dele. Quando era criança, ia pra rua, brincava, aquela coisa, e voltava preto. Né? O pescoço assim preto, pé preto, aquela coisa. E aí, chegava a mãe e falava, você vai tomar banho? Ele falou, não, nem sujei. Nem sujei, vou tomar banho pra quê? Chegava lá, pegava a toalha branca da mãe, passava no corpo, ficava preta a toalha. E a mãe dele falou assim, você tomou banho? Então, mãe, eu não sujei, mãe. A mãe pegava, a autoridade da mãe pegava, colocava debaixo do chuveiro e dava um banho nele. Quer dizer,
A mesma coisa é o Cristo. Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Ele vai fazer. Ele vai pegar, porque ele tem mais autoridade que uma mãe, né? E ele vai fazer, ele vai completar a obra. É a obra de santificação, de purificação. É interessante que justamente quando ele vai falar dessas obras que precisam ser realizadas na igreja de Laodiceia, ele vai citar, né, vestidura. Primeiro ele fala que deve ser comprado ouro refinado pelo fogo. Fogo aqui, né, eu entendo como tribulação. Como a tribulação que ela estava evitando passar. Né? E que moldaria ela. Que moldaria ela, exatamente. Porque o ouro ele precisa ser depurado. Né? Exatamente. Precisa passar pelo processo de purificação. Exatamente. Então, tem sim. Então o que acontece? Essa igreja, essa tribulação que ela estava evitando passar é justamente a que produziria nela a fé genuína. Que produziria nela o senso do verdadeiro evangelho. É porque esse negócio das pessoas quererem evitar a tribulação, a perseguição, o olhar torto da sociedade. Não, é isso que faz nós sermos quem somos. Sim. Até o próprio Cristo tem um texto que ele diz, né, o que anteciparia ali a crucificação. Ele orando, ele diz: foi para um momento como este. Como é que eu vou orar agora para Deus me livrar disso? E foi para isso aqui que eu vim. É interessante, nós estamos falando de tribulação e como ela realmente contribui para a vida cristã. E vou citar aqui 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, você vê que o propósito da tribulação é justamente esse aprimoramento da fé, para que ela seja genuína, não superficial, não rasa, não barganhadora, relativizadora, mas uma fé genuína, autêntica. No livro de Malaquias, do profeta Malaquias, fala sobre o ourives, né? Também fala de ser provado pelo fogo. Do sabão do lavandeiro, né? Porque vai falar aqui também de vestes brancas. Vestes brancas. Quer dizer, o negócio aqui é sempre fazendo contraste com a história deles, que de uma indústria têxtil. Têxtil, exatamente. E provavelmente lã preta. Sim. Assim, eu quero lã branca, eu quero veste branca, que era a roupa do sacerdote usava. Exato. Assim, eu quero ver se você vai ter aqui vestes brancas para que vistas. Até mesmo a ideia do ungir os olhos, né, com colírio. Eles que eram também fabricantes de colírios aí para os olhos. Assim, eu quero ver se você vai ter um colírio para tirar a própria cegueira do seu olho. Exatamente, né? Então, assim, eles tratavam, né, problemas de visão, né? Mas estavam cegos espiritualmente. Esse contraste, essa sacada, né, de Jesus é incrível, porque ela reflete justamente a nossa deficiência em reconhecer os nossos próprios pecados, o nosso real estado. Isso sou eu, é você, e também são todos os... A pessoa que tem um super ego, um orgulho, ela não consegue ver o seu próprio erro. Ela tá cega, literalmente. Exatamente. Tá cego. E todos nós estamos sujeitos a um momento de fracasso reflexivo como esse. E nós precisamos, né, nos esforçar, porque é interessante que ele fala, aconselho que compre de mim, né, que compres, comprar, tem um preço. Tem um preço, é necessário um esforço, tem um preço a ser pago. E quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço necessário para reconhecermos o nosso estado moral, espiritual, enfim, né, diante do Senhor e refazer esse caminho em direção à restauração, ao arrependimento, né, uma vez que ele está expressando através dessa repreensão o amor dele. Fabuloso. Não, esse realmente... esse texto é riquíssimo e eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. A atualidade. A gente tem visto a realidade do Instagram, dos filtros do Instagram. Sim. Porque as pessoas, é óbvio, gente. Você tem lá sua rede social, você não vai mostrar as coisas ruins lá. Não. Você vai mostrar a sua foto, você vai pegar lá, você vai tirar uma foto, você vai colocar o que? A melhor foto. As fotos ruins você deleta, você joga fora.
Você não vai postar o dia que você tá mal. Você vai postar o dia que você foi no restaurante, que você foi viajar lá na praia. E essa realidade virtual tá se tornando... Eles querem tornar a realidade real. Sim. Que não é. E isso é a mesma coisa a vida espiritual. Porque é muito fácil ir lá no Instagram e colocar um texto lá bíblico. É lindo. Até o ímpio faz isso. Mas a questão é saber se aquela palavra lançada ali diz respeito à minha vida. O apóstolo Paulo diz, vocês são a carta que o mundo está lendo. É desafiador. Permita-me fazer aqui algumas citações de exemplos que eu já vi, tenho certeza que você vê. Mas hoje a vida cristã tem se resumido a uma exposição virtual que não reflete a realidade daquela pessoa. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela nunca lê a Bíblia, mas o dia que ela leu, ela vai postar para parecer que ela é uma leitora assídua da Bíblia. Aquela pessoa ela nunca ora, mas o dia que ela orar, pouco, muito, o dia que ela aparecer no culto de oração, ela vai postar para parecer que ela é uma pessoa de oração e de jejum. Exatamente. Aquela pessoa, ela nunca foi frequentadora da escola bíblica, mas aquele dia específico, esporádico, que ela decidir acordar cedo para estar na escola bíblica, por qual motivo for, ela vai postar, porque ela quer mostrar que ela é uma aluna da escola bíblica. Aparência. Aparência, né? Ela é uma constante de pregadores. Isso é uma realidade nossa que eu vejo. Pregadores que às vezes nem vão pregar num determinado ambiente, mas eles postam como se eles tivessem pregado, tiram foto do local e eles manipulam as palavras para parecer que aquilo aconteceu em volta deles. Manipulam. Hoje o culto foi uma glória, estivemos hoje em tal lugar. Ou tantas vidas se converteram. E na verdade não foi nada daquilo. Então você vê então uma necessidade de expor uma realidade que não se vive, a fim de construir uma imagem que não se tem, acreditando que o crédito que as outras pessoas nos darão sustentarão o que nós não somos. É a casa na areia. A casa na areia. Entendeu? A verdade é que Cristo conhece as nossas obras e Ele sabe que nós somos mornos. Não somos nem frio, nem quente. Eu falo nós porque eu acredito que nós temos que ser empáticos, né? É uma condição em que a igreja atual está. Temos crentes que são remanescentes, óbvio que temos. Né? Temos a igreja de Filadélfia lado a lado com Laodiceia. Sim. O próprio apóstolo Paulo, nem eu considero a mim mesmo como tendo alcançado. Exatamente. Paulo tá falando isso. Exatamente. Exatamente. Então há uma necessidade, né? As pessoas elas estão buscando o máximo de argumentos e de sinais e de situações e de bases para tentar convencer a si mesmo de que eles estão bem com Deus, quando na realidade não estão. É como um pregador que prega uma mensagem dura, mais bíblica, obviamente, e ele faz um apelo à igreja. E ninguém vai à frente. Ninguém vai à frente. As pessoas vão à frente quando a oração é para receber um renovo, para cura, para ser fortalecido, mas uma porta de emprego aberta. Mas se o pregador fizer um apelo para se arrepender dos seus pecados, e isso é para a igreja, porque aqui todas estas mensagens foram direcionadas aos cristãos. As pessoas elas não se abrem para essa verdade. O pregador ele prega essa mensagem, ele fala, mas as pessoas elas não vão, e a gente olha do púlpito, a gente sabe que não tá legal. A gente acompanha a vida dos irmãos, a gente sabe que não tá bem. Mas é uma necessidade de sustentar uma imagem para a igreja que na verdade no dia do juízo, que é o pior dos momentos, para aqueles que não tiveram uma vida cristã legítima, se desfará. A pior coisa vai ser dizer, apartai-vos de mim. Exatamente. Nem conheço, não sei nem quem você é. Mas assim, eu fico aqui com o versículo 21, né? Ele diz assim, ao vencedor ou ao que vencer, ainda dá para vencer. Ainda existe a possibilidade de vencer. Enquanto estiver vivo,
Quando Jesus não voltou. Quando Jesus não voltou, tem esperança. Exatamente. O negócio é que depois da morte segue o juízo. Então ainda, se tá igualado disso aí aqui, dá tempo ainda, de sentar aqui, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aí quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda ele promete algo poderoso, né? Poderoso. Poderoso. Vai sentar comigo no trono. Não, independente da condição que você está, você ainda pode desfrutar de um grande privilégio. Né? Você ainda pode. E aí, para isso acontecer, é necessário arrepender-se, reconhecer o seu estado, arrepender-se, e realmente resgatar, restaurar essa comunhão com Jesus, essa fidelidade, né? Sair da zona de conforto, da zona de omissão, porque essa omissão ela tem se revelado não só nas esferas mais altas da sociedade, como também no nosso meio. No nosso meio, um cristão hoje tem dificuldade de evangelizar outras pessoas porque ele não quer o enfrentamento. Não tem argumentação, não tem base argumentativa, o politicamente correto está tomando conta das escolas, está tomando conta dos ambientes profissionais, né? Todas as áreas sociais possíveis de convivência foram afetadas por esse politicamente correto. Né? E é justamente nessa zona de conforto que a igreja termina cultuando ao imperador como um ato formal, mas Cristo vai me entender. Né? E continua professando a mesma vida. Continua professando que é crente, que é cristão. Agora deixa eu fazer a última pergunta aqui pra gente encerrar, que eu nem sei que horas são já. Eu acredito que a gente até avançou demais, né? Porque começamos por volta das 8 e pouco, agora são 9h40. Então tá quase dentro mesmo. tá tranquilo. Você é pastor, né? Tá pastoreando, quanto tempo já tá pastoreando? Então, olha só, eu tive, assim que eu casei, pouco tempo, assim, um ano, talvez menos de um ano depois, eu já tive a oportunidade de pastorear, né, uma das congregações do nosso campo lá em Campos do Jordão. Apesar de já liderar grupos, de já ter pastoreado um ponto de pregação com 19 anos, né, mas pastorear mesmo, né, uma congregação, e tal, foi assim que eu casei. Então, assim, eu pastoreio, olha só, três numa, 2 na outra, 8 anos. 8 anos, então. Você é um pastor jovem. Sim. Já 8 anos aí, já tá na lixa aí do ministério pastoral. A gente tem visto o crescimento de lideranças jovens. Uau. Né? Sim. E que não é negativo. Você pega exemplo na Bíblia, os próprios apóstolos jovens, provavelmente adolescentes até. Problemas são as referências. Exato. Referências, base. A base é a palavra de Deus mesmo. Sim. E eu vejo essa necessidade de querer ser moderno. Sim. De querer estar encaixado no contexto. E aí está perdendo valores, princípios, está perdendo identidade, está perdendo tudo. Como a dica aí que você diz aí, você pode dar para alguém que anseia o ministério pastoral, e que até mesmo está vivendo nesse contexto aqui de igreja morna, que precisa de enraizar, o que ele deve fazer? Para não chegar para manter um equilíbrio. Porque é fato que a igreja tem que estar atualizada, no sentido de a gente tem que conversar com esses dias, com a sociedade desses dias. A gente não pode ser obsoleto nesse mundo. Hoje, por exemplo, aqui, o podcast, isso aqui é uma ferramenta desse século. Sim. Talvez, se fosse há 50 anos atrás, talvez o rádio mesmo, né? Ou, sei lá, outro meio de comunicação nós usaríamos. Nós estamos usando uma ferramenta para esse tempo, para comunicar com esse tempo. Mas são ferramentas. Não estamos falando de princípio, não estamos falando de verdades absolutas, estamos falando disso. Então, como você instrui essa geração aí que está sendo formada aí? Primeira coisa que eu acredito que é extremamente importante, né, é uma análise sincera da realidade da igreja que nós estamos congregando. Ela realmente está comprometida com a Bíblia? Eu acredito
que é importante frisarmos que nós aqui não estamos pregando que Cristo fechou contrato com alguma denominação. Pelo contrário. Nós congregamos em uma determinada denominação, mas entendemos perfeitamente que inúmeras igrejas, em inúmeros lugares espalhados pelo mundo inteiro, independente de tamanho, de condições financeiras, independente de situação, por muitas das vezes intelectual, mas todos nós nos encontraremos no arrebatamento. Entretanto, existe um critério para que esse jovem possa crescer saudavelmente. E o primeiro é ele observar se a sua igreja realmente é bíblica, se realmente ela está comprometida com a Bíblia. E aí ele não tem que ser um reformador. Ele precisa procurar uma igreja bíblica. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está numa igreja bíblica, então é muito importante que ele passe a viver a vida da igreja. É muito importante que ele abrace a identidade da igreja. É muito importante que ele encontre no seu pastor a referência de vida espiritual, ministerial, cristã, que ele precisa para construir a sua jornada. Para conseguir se aperfeiçoar. Buscar uma boa referência. Buscar uma boa referência. Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. De forma alguma, eu irei incentivar a minha geração a buscar referências nas redes sociais. De forma alguma. Existem alguns pregadores que eu admiro, existem alguns pregadores que eu assisto suas mensagens, existem pregadores que são muito conhecidos, que eu tive a oportunidade de nutrir uma amizade e tal, porém, a minha maior referência ministerial foi o meu pastor presidente, é o meu pastor presidente e é o meu atual pastor. Eles foram e serão a minha referência. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de conviver com eles nos bastidores. Então eu sei a vida de oração, a rotina espiritual, o comprometimento com as escrituras, o amor pela obra, o amor pela igreja. Então essa referência ela deve ser buscada. Um jovem ele não pode buscar uma referência em alguém que ele não tem a oportunidade de conviver intimamente. Porque é justamente nos bastidores, porque é os bastidores que sustentam a vida pública, e não o contrário. Muitas das vezes as pessoas se iludem com o que a pessoa apresenta publicamente, e depois ou elas se tornam tão como que eu posso falar, tão fanáticas, até mesmo como eu ia usar um termo mais antagônico a despeito da saúde espiritual, né? Essas pessoas elas se tornam um ministério, elas se tornam ou elas exercem um ministério que é prejudicial, nocivo, que não vai fracassar, vai naufragar, não vai ser relevante, ou pior ainda, ela vai apostatar da fé, porque ela encontrou alguém que ela não conhecia bem, que ela não tinha oportunidade de conviver, e aí depois ela descobriu bastidores que foram dolorosos, que foram decepcionantes, e aí esse jovem termina naufragando na fé. Então você tem essas duas situações. Então é muito importante que esse jovem independente, é uma congregação com 15 pessoas. O pastor, ele pode não ter um bacharel em teologia, mas se ele é bíblico, se ele é fiel, se ele é crente, se ele é um homem de oração, está ali a melhor referência que aquela pessoa pode ter para a sua vida cristã, para a sua jornada ministerial. Sim, porque eu estou falando isso porque eu sou jovem também, e as pessoas precisam entender que ninguém é formado, que a formação vem de exemplos, nós somos um ser de imitação. Sim. E por conta das redes sociais e tudo mais está tão presente na nossa vida, às vezes a pessoa absorve até a identidade de alguém que ele admira, que não necessariamente é ruim, se for uma boa referência, mas não é a mesma coisa do contato pessoal,
do estar presente, porque existe também a realidade do desigrejado hoje. O camarada, ele é crente nominal, mas ele não é também pertencente ao corpo, a uma igreja. Né? Ele não é forjado entre os irmãos. Ele se enquadra na igreja de Laodiceia. Aí, o que acontece? Nós estamos formando novos líderes, uma liderança totalmente deficiente. Deficiente, sem dúvida. Deficiente, eu falo isso. Meu pai, ele é presbítero. Primeira referência de pregador foi meu pai. Sim. Por quê? Porque era quem eu via, que eu convivia, até hoje. Por quê? É uma referência. Depois, 2 pastores foram que me impactaram bastante. O pastor Severino ainda é vivo, com 80 e todos anos já. Acho que está com 86 anos, se eu não me engano. Um homem de Deus até hoje, vivo. Ele é esposo também, eu acho quase a mesma idade. Pessoa fiel ali, chegava no culto e tal. Talvez até o pastor Nino deve conhecer ele. O pastor Severino dirigiu o Vila São Benedito e dirigiu o Mantiqueira lá. E o pastor Abner, que vai vir aqui no nosso podcast, que também pastoreou o Mantiqueira quando eu morava lá em Moreira, são pessoas fiéis, que você acompanha, que prega a palavra de Deus, você tá ali. Então isso influencia diretamente. Aí nós estamos vivendo nessa geração de que uma pessoa é influenciada por alguém que está pregando heresia. Exato. Publicamente, para milhões de pessoas acompanharem, outros distorcendo. Outro dia eu vi um jovem pastor, 1 ano mais velho que eu, que tem um alcance enorme. Eu tenho 26 anos, ele tem 27, assim. Ele diz que não consegue entender a graça de Deus em Atos capítulo 5. Se ele pudesse, ele arrancava Atos capítulo 5 da Bíblia dele. Então, esse é o problema. Lideranças que estão sem fundamento, sem referenciais, e estão alcançando milhões de pessoas. Olha, eu acredito que não é segredo pra ninguém, uma vez que a gente já entrou nesse caminho, apesar do horário, nem sei como que você vai fazer pra editar tudo isso. Não, tem problema. Depois dessa nós já concluímos. Mas o que acontece? Realmente nós vivemos um tempo estranho para a igreja, um tempo estranho. Com a polarização da rede social, com o crescimento, a ascensão das redes sociais, muitas pessoas ganharam voz. E não foi Deus quem levantou, não foi Deus, eu sinto dizer, mas falo com propriedade, com convicção de que não foi Deus que as levantou. Foi a rede social que lhes deu voz. E como o algoritmo ele maximiza aquilo que eu quero ouvir, exatamente, não aquilo que eu preciso ouvir. Exatamente. Às vezes você vê lá o cara tem 1 milhão de visualizações. Você fala assim, esse cara, Deus tá aprovando ele. Não, exatamente. É 1 milhão de pessoas que estão ouvindo ele falar porque querem ouvir aquilo que ele exatamente. Então você vê, eu vou citar um nome aqui, uma vez que essa pessoa já se desvencilhou do nosso meio, mas você tem, por exemplo, Priscila Alcântara, que exerceu uma influência muito grande sobre os jovens cristãos, a ponto de eu me recordar que ela fez eventos num ginásio para quase 15 mil jovens. É muito jovem crente parando para ouvi-la, dando voz a ela, emprestando seu coração para a mensagem que ela... acreditando naquilo que ela está... Exatamente. Então você imagina o que é para essas 15 mil pessoas, fora as milhões que estão nas redes sociais seguindo ela, o que é para essas pessoas, o que é para esses jovens, qual que é o tipo de consequência que causa a influência dessa pessoa. Aí você pega um pastor que atinge ali 100, 200 pessoas numa congregação, e aí pega uma pessoa que atinge 15 mil presencialmente e milhões pelas redes sociais e fala, meu pastor não tá com nada. Exatamente. E aí você tem agora o quê? Ela se desvinculando da igreja. E como está a cabeça desses jovens? Ela deixou de ser crente? Ela não deixou? São coisas que para essa geração são relativas. Para nós é fato. Mas para essa geração é algo que é alguma coisa complexa de se pensar. É uma conclusão difícil de se chegar. É algo que a consciência delas não permite. Elas não conseguem fazer esse tipo de julgamento que a Bíblia permite. Então você vê a crise de referenciais, assim, é algo absurdo. E que se a minha geração não sair das redes sociais e não aprender a seguir os seus líderes espirituais,
a ouvi-los. Paulo, é interessante, né? O relacionamento de Paulo e Timóteo. Atos capítulo 16 é a segunda viagem de Paulo. Né? Paulo chega e encontra Timóteo sendo admirado pelos membros da igreja local. Né? Paulo chega em Listra, né? E ele vê Timóteo sendo elogiado pelos membros da igreja local. Então o conselho é esse: encontre, né, uma igreja bíblica, encontre no seu pastor, na sua liderança, uma referência. E por último, eu encerro aqui: sirva, seja um discípulo, sirva a sua igreja local, ame sua igreja local, sirva a sua igreja local. Durante muito tempo houve uma febre onde os crentes queriam alimentar o púlpito dos outros. Era uma febre, todo mundo queria ser um pregador itinerante, e a igreja dele às vezes padecendo. O pastor às vezes clamando para que tivesse um dirigente com a dinâmica que ele tem para pregar na igreja dos outros. Que nós possamos resgatar esse amor pela igreja local. Esse desejo de marcar vidas de forma pessoal, íntima, independente dos desafios que a convivência termina gerando. Mas esse é o verdadeiro cristianismo. Então aqui eu deixo esses três conselhos. Fica aí um conselho aí pra... Gente, vamos encerrar aqui, que eu já acho que a bateria vai até acabar daqui a pouco. Mas foi muito bom, estamos encerrando essa série aqui sobre as igrejas da Ásia Menor. Se você não assistiu do começo, assista lá. E semana que vem, se Deus assim permitir, vamos começar uma nova série. Vamos começar a falar sobre vivendo acima da mediocridade. E vai vir uma série de convidados aí. E vamos tratar de alguns temas. Eu vou dar alguns temas aí. Um dos temas que nós vamos tratar é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Com base no livro de Jó. A arte de tomar decisões, com base no livro de Ruth. Vivendo pela fé, né, de fé em fé, com base em Hebreus capítulo 11. Também vamos falar sobre vivendo com senso de oportunidade, né, propósito, com base no livro de Esther. E deixa eu lembrar. E depressão espiritual com base na vida de Elias. Então, vários temas aí que nós vamos abordar. Talvez eu acrescente alguns temas, porque esse tema ele é abrangente. Eu quero esclarecer, inclusive, essa questão do sofrimento. Nós tocamos aqui na igreja, esteve aqui com o pastor Daniel Borges, falamos um pouco sobre o sofrimento da questão da igreja de Esmirna, e nós precisamos repregar sobre a teologia do sofrimento, porque as pessoas têm dificuldade hoje de entender o sofrimento. Então, na verdade, eu acrescento que as pessoas elas não só têm dificuldade em entender a teologia do sofrimento, como elas têm dificuldade em sofrer. As pessoas não sabem mais sofrer. Ninguém pode sofrer. Elas não é nem que ninguém pode. A pessoa ela não sabe mais sofrer. Ela passa pelo sofrimento desesperada, dando mau testemunho, enfiando os pés pelas mãos. A gente vai longe, né? A gente vai entrando mais. Acho que eu vou colocar ele na série também. Mas é um tempo. Eu pelo menos me recordo de um tempo. E conheço algumas pessoas que ainda vivem assim, mas encaram o sofrimento como uma oportunidade de glorificarem a Deus com o seu bom testemunho. Não, se a gente lê os puritanos, têm uma teologia muito sólida sobre o sofrimento, e eles sofreram muito. Sim. Eles, talvez uns que mais escreveram sobre esse assunto de maneira sólida, por exemplo, um exemplo só, eles tinham muitos filhos. E acontecia de que se perdia muitos filhos, né? E o cara levantava a cabeça e ia lá e tinha mais filhos. Sim. E se perdesse, às vezes, inclusive, morria depois de uma certa idade, porque a expectativa de vida não é igual a de hoje, né? E pessoa que levantava a cabeça e vamos pra frente. Como tem exemplo de missionários que perderam quase todos os filhos do campo missionário, esposa, filho, acho que o William Carey é um deles, né? E o cara continuou no campo missionário pregando a palavra de Deus e alcançou os seus objetivos que Deus tinha traçado. Quer dizer, o sofrimento, a gente olha para Paulo, ninguém sofreu tanto como Paulo e Jó estão disputando ali, um no Antigo e no Novo Testamento. Sim. E o sofrimento sempre tem um propósito. Então nós vamos trabalhar algumas coisas relacionadas a isso, repensando isso de acordo com a palavra de Deus. Muito bom. Mas, gente, até semana que vem. Deus abençoe vocês. Pastor Bruno.
Prazer. Prazer Deus é meu. continue Muito obrigado. abençoando, atendendo nosso convite aí. Muito obrigado. Que seja bênção para todos vocês. Deus vai ser vocês até semana que vem.